Bom, muito boa noite a todos e a todas que acompanham aqui a TV Fórum. Começa agora mais uma edição do nosso querido Fórum Global, seu programa semanal aqui na TV Fórum, que a gente fala de política internacional. Essa semana vai ser completa-se um mês, né? Perdão, um mês dessa etapa da guerra na Ucrânia, nesse conflito bélico, né? No território ucraniano. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né, Ana? Mas antes disso, eu quero lembrar a todos e a todas que todo domingo a gente tem a reexibição desse programa, a gente tem uma audiência muito forte aos domingos. Então, se você está assistindo no domingo também, sinta-se abraçado, comente aqui conosco. Se você está assistindo ao vivo, comente aqui conosco também. E para a gente é muito importante que você deixe o seu like, inscreva-se no canal, comente aqui no nosso chat, comente na caixa de comentários, e quem puder contribuir com superchat ou pix também é muito importante. Ana, um mês de guerra, hein? Olha, Lucas, é muito triste, né? Porque é um mês de derrota da política, é um mês de derrota da negociação, da diplomacia, né? Então, é um momento muito triste para, eu acho, assim, a gente ter que contar essa história de um mês de conflito armado, de um processo que a gente sempre lembra, né? Ele tem uma longa história para trás, é mais uma etapa de uma guerra que estava se dando por outros meios, né? Estava tentando ali que ela se resolvesse os conflitos pelo meio da diplomacia, da negociação, e isso acabou não acontecendo. Então, hoje a gente vai contar sobre esse mês. Começou no dia 24 de fevereiro, a operação militar especial, assim designada pelo governo russo, né? Eles falam que é uma operação de desmilitarização, desnazificação, mas na prática é uma guerra, né? Hoje nós temos as Forças Armadas russas dentro do país, de um país que é a Ucrânia, e a gente vai conversar hoje aqui com o Hugo, né? O Hugo Albuquerque, que sempre está presente aqui com a gente. Eu já fiz uma listinha de perguntas aqui que eu quero fazer para ele, para a gente aproveitar bastante a presença dele aqui hoje. É isso, já vou chamar então o Hugo para cá. Quero agradecer antes o Marcelo Godoy, que se tornou membro, muito obrigado. Todos e todas que puderem se tornar membros também, ou membras, é muito importante aqui para a gente. Eu vou chamar então o Hugo, que está sempre aqui conosco, um grande analista aí da guerra na Ucrânia, que é da autonomia literária. Boa noite, Hugo, bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite, Lucas. E boa tarde, Ana, tudo bem? Sempre bom estar aqui. Bom, gente, eu queria então puxar aqui uma notícia. A gente teve essa semana uma notícia que chamou muita atenção, né, de que um médico na Ucrânia teria começado a realizar a castração de prisioneiros de guerra na Rússia. Então essa é uma das notícias bombásticas que a gente tem recebido aí sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia, né, e lembra um pouco, né, ajuda a gente a lembrar de onde a gente está falando, de que a gente está falando, né, que a Ucrânia é um país bem complicado também e tem bastante coisa complicada. Mas a Ana disse que tem uma lista de perguntas, vou deixar ela fazer a primeira pergunta, mas eu queria só abrir com isso, porque foi essa semana e chamou muita atenção, né? Então, posso fazer uma perguntinha já, né? Então, aqui para o Claro. Hugo, aproveitando. Você sabe que eu sou uma frequentadora lá do seu Twitter, viu, Hugo? Eu sempre vou lá dar uma espiadinha. Vamos ver o que o Hugo está falando. Você falou num Twitter seu uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim: olha, não estão prestando atenção, mas agora não lembro o termo que você usou exatamente, mas o aumento da hostilidade, na prática, um rompimento Estados Unidos-Rússia, como está se apresentando, tem consequências bastante profundas, né? Pode ter consequências bastante graves. Eu queria que você comentasse com a gente, com a nossa audiência, com quem nos acompanha, por que você está fazendo essa análise aí? Primeiro, de que não estão atentos, né? Então, eu acho que você está querendo dizer que isso não está muito na pauta, como deveria estar. E o que você está enxergando desse processo, né? A gente sabe que teve convocação de embaixadores, tem todas aquelas medidas unilaterais dos Estados Unidos, que eu acho que a gente nem precisa falar aqui extensamente, porque as pessoas também que estão acompanhando a questão da guerra sabem, não estão recebendo petróleo russo, o boicote econômico, eu acho que o maior embargo econômico da história, assim, né? Contra o maior cerco econômico contra um país. Então, eu queria deixar para você, para comentar com a gente essas questões. Tá. Obrigado, Ana, por me ler lá. Enfim, eu acho que
as pessoas estão olhando muito a propaganda de guerra, sobretudo do Ocidente, e não estão olhando para o que realmente interessa. Então, todo mundo é levado a crer, né? Vai lá olhar na Globo News, olhar o que a CNN tem feito aqui no Brasil, e não olha para o que realmente importa, porque ninguém quer que olhe. Mesmo a militância que vai procurar fontes alternativas está olhando muito para a distração e pouco para o que importa. O que realmente importa nos últimos dias foi a reunião do Xi Jinping com o Biden e agora essa ameaça de ruptura da Rússia com os Estados Unidos. Eu diria assim, num primeiro momento, os Estados Unidos sabem o que fizeram, no sentido em, sabemos onde a gente entrou. Eles deixaram a Rússia sem uma escolha, eles empurraram a Rússia para a guerra ou para a desonra, porque antes de qualquer operação militar russa na Ucrânia, o Biden já estava sancionando a Rússia, para além daquilo que já prevalecia em relação à Crimeia, há muito tempo. Então, Biden simplesmente falou, Putin, aceite ou vá à guerra. A Rússia já entrou no que se poderia chamar um caos estratégico, porque ela foi induzida pelo adversário a fazer um movimento ou outro. Só que o Putin dobrou a aposta. Ele foi para o conflito. E os Estados Unidos falaram, bom, a gente previu esse cenário e a gente vai reagir com sanções piores ainda. Só que aí é que está o ponto. Todo mundo sabe onde entrou. Ninguém sabe como, quando vai sair, o que isso vai importar. O ponto é uma ruptura da Rússia com o sistema global implica em custos também para o sistema global, porque não é uma economia média, nem uma economia pequena. Não é a Venezuela que basicamente foi sancionada, excluída do sistema global, teve empresas tomadas no exterior, teve reservas tomadas. A Rússia tem um poder de fogo e ela atua em áreas estratégicas que influem em cadeias globais, né? A Europa tem uma economia muito maior que a Rússia, mas um abalo na relação comercial entre Europa e Rússia tem um custo para a Europa, porque o que a Europa compra da Rússia é estratégico, energia. O que o Brasil compra da Rússia é estratégico, são fertilizantes, que servem para produzir alimentos que são exportados para o mundo inteiro. E o Biden fez isso num cenário em que a inflação nos Estados Unidos crescia. Eu tive há pouco no Breno, lá no Breno Altman, e o Breno já falava há um tempo, essa política econômica do Biden pode gerar inflação. O Breno tinha razão em grande parte, mas era uma questão que os Estados Unidos poderiam não ter inflação, desde que se abrissem mais ainda. Mas o que o Biden fez? Ele fez uma política de literalmente imprimir dinheiro, ter juros baixos, mas ele foi para esse conflito, manteve o conflito com a China e acelerou o conflito com a Rússia, aumentou o preço da energia e fechou mercados. Lembrando que o caso chinês, que importa muito, tem importância dupla para os Estados Unidos, porque os chineses exportavam muita coisa para os Estados Unidos e compravam títulos do Tesouro americanos. Aí a nossa audiência pode perguntar, mas isso não é ruim para a indústria americana? Não é, porque os Estados Unidos não conseguiam produzir a ponto de atender a própria demanda doméstica. Comprar da China era uma bênção, porque, na verdade, gerava deflação, segurava a inflação. E os chineses ainda recompensavam os Estados Unidos comprando títulos do governo americano, ou seja, permitiam que o governo americano tivesse déficit. Os chineses faziam com que o dólar fosse mais forte. Mas com a política americana hostil à China, a própria China foi diminuindo as suas reservas em dólar. Elas caíram de 4 trilhões para 3,2 em questão aí de 4 ou 5 anos. Do outro lado, quando você vai brigar com a Rússia, você aumenta o preço do barril. E como eu tenho dito o tempo inteiro, as pessoas no Brasil desconhecem a relação entre o barril do petróleo e o dólar. O dólar é essa moeda especial porque é a moeda nacional da maior potência global capitalista, mas é porque também é ela que, a priori, serve para comercializar o dólar. Se a matriz energética global, que é o petróleo e o gás, que são os hidrocarbonetos, começam a ser negociados em outra moeda, o dólar perde essa excepcionalidade, né?
E é o que está caminhando. Então, a preocupação... Eu vi que a Índia está comprando, né, em rúpias lá, não tem uma coisa assim? Sim, porque estão para montar... E a Arábia Saudita acenou em vender petróleo em yuan. Essa movimentação é super importante, né? Que vai revelando essa integração aí, euroasiática, sei lá como que a gente define geograficamente, né? Mas de um novo mundo das finanças e da economia que já existe, estava latente, mas que a guerra parece que vai revelando, né? O funcionamento, né, dele. Sim. E aí a coisa, Ana, ficou nesse tom. Eu acho que a coisa piorou de uns dias para cá, porque o Biden ele não está disposto a gerar nenhum tipo de acordo. Ele quer dobrar a Rússia, né? E a Rússia tem feito isso. E não há preocupação nenhuma com a Ucrânia. Não, a Ucrânia... Basicamente, a própria elite dirigente da Ucrânia, sob comando de uma elite dominante, de uma classe dominante que serve aos Estados Unidos, está mais interessado em colocar a Ucrânia como bucha de canhão ali. Então, a Ucrânia virou um palco, né? Basicamente isso. Lucas, eu já te volto. Deixa eu só emendar uma coisa aqui. E você não acha, Hugo, que o França e Alemanha, que são os dois países fiadores dos acordos de Minsk, se revelaram aí um fiasco nesse papel de tentar dissuadir a guerra? Você acha que uma liderança tipo Merkel, outra liderança, a gente até brincou, não sei se foi no programa passado, daquelas imagens do Macron, não foi, Lucas? O Macron muito sério, como é difícil ser um líder mundial. Mas você acha que de novo? Eles não mostraram também a que vieram aí até agora, não é? Eles estão neutralizados totalmente pelos Estados Unidos? O que você enxerga? Olha, eu acho que sim. Eu tenho uma hipótese para o cenário mundial atual. A globalização conduziu a uma bifurcação, onde os Estados Unidos aumentaram seu poder sobre os países da Europa, o Japão, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e aquilo da Ásia que os Estados Unidos controlam, tipo Coreia do Sul, Taiwan, ao mesmo tempo que a globalização permitiu que os países do continente asiático, a Rússia inclusa, em parte asiática, se reorganizassem com os fluxos globais. E isso gerou uma bifurcação que hoje briga, né? Uma economia asiática que começa a se libertar dessa coisa europeia, americana, que já dura muito tempo, já dura séculos no comércio global, e os Estados Unidos controlando a Europa a ponto de conseguir obrigar a Europa a aceitar uma posição americana que seja contrária ao seu próprio interesse. Porque esse conflito entre Ucrânia e Rússia não era do interesse da Europa. A Europa, há 10, 20 anos, teria impedido com seus líderes. Mas o que aconteceu de lá para cá as elites políticas europeias foram se tornando cada vez mais as elites políticas que obedecem aos Estados Unidos com as bênçãos da elite econômica local. A elite econômica local se tornou mais e mais sujeita, mais até do que na Guerra Fria, quando tinha a União Soviética ali do lado. Aí você olha, mas que loucura, o poder americano aumentou tanto. Sim, de um lado aumentou muito, do outro lado diminuiu pra caramba, porque mesmo países pobres, porém muito grandes como a Índia, hoje tem uma capacidade que não tinham há 10 ou 20 anos. A própria China tem uma capacidade de falar, não vou fazer o que os Estados Unidos querem, sem ter consequências objetivas. E os Estados Unidos estão desesperados com isso. Por um lado, os Estados Unidos têm como usar os países centrais capitalistas contra a Ásia. E a Ásia tem uma capacidade de reagir. É esse conflito que a gente está vendo, onde a Ásia é, digamos assim, a semente para um mundo que pode ser multipolar, e os Estados Unidos, ao mesmo tempo, detendo um poder muito grande, chegando numa hegemonia muito grande no centro capitalista, e a gente vê uma divisão entre norte e sul nesse conflito. Porque a galera viu, mas todo mundo sancionou a Rússia está isolada na comunidade internacional. Qual comunidade internacional? Sendo que nenhum país latino-americano, nenhum país africano e a própria Ásia, salvo Japão e Coreia do Sul, ninguém sancionou a Rússia. Então, é aí que tá esse embate, né? Essa divisão global, não entre dois polos, mas um polo que é múltiplo,
de uma economia asiática que ainda não está bem integrada, mas que funciona da sua forma multipolar, que tem reativado redes de comércio que são ancestrais, que são anteriores ao colonialismo europeu, graças à globalização, e uma Europa que está sob o controle americano. A França, lembremos, tem um histórico de soberania, mas a França muda isso no governo de Sarkozy, quando ela volta à OTAN e ela sujeita o seu comando militar e os seus arsenais nucleares aos desígnios do comando militar americano, né? Aí, por que o Sarkozy ganhou? Porque o Chirac quis? Não, porque quando o Chirac se opôs à guerra do Iraque e perdeu, ele basicamente não conseguiu fazer sucessor. E o sucessor do campo dele é o Nicolas Sarkozy, que é um sujeito pró-americano. E a política francesa, que nos seus polos de direita e de esquerda era autônoma em relação aos Estados Unidos, perdeu essa capacidade. Isso se sacramentou em 2009, quando a França volta, de fato, à OTAN. E nem a direita nem a esquerda francesa conseguem ter essa saída. Hoje a gente tem um governo ali que é um centrão liberal, com Macron, que serve mais ainda a essa ordem global. Mesmo que ele olhe, mesmo que ele veja que o Biden não está sendo razoável, ele não consegue romper com essa ordem. O governo alemão, pior ainda, que, aliás, é um balaio de gato, esse atual governo alemão. Agora, sobre a Merkel, que é a sua pergunta específica, Ana, a gente tem que se lembrar, e se a Merkel fosse líder da Alemanha agora? Não é isso. Por que a Merkel não fez sucessor? É isso que eu estou sempre perguntando. As pessoas não olham no lado da política alemã. A Merkel tinha uma sucessora, que era a Annegret Kramp-Karrenbauer. Por que ela não virou primeira-ministra? Primeiro, porque ela foi devorada dentro da própria democracia cristã alemã. Dentro da própria aliança, né? Dentro da própria aliança. E aí ela não conseguiu sequer pautá-la. Quando teve as prévias na democracia cristã, mesmo o candidato que poderia ser mais próximo da linha da Merkel, ele não conseguiu se colocar exatamente, que era o Markus Söder, governador. Na Alemanha, eles têm estados e tem um tipo primeiro-ministro estadual, que era o primeiro-ministro estadual da Bavária. Ele não conseguiu se colocar como candidato. O cara que foi sacramentado como candidato do partido da Merkel era ninguém, sem carisma, o Laschet, e tinha um outro candidato, que era o Merz, que era um cara totalmente pró-americano e de uma direita bem radical. Aí que ocorre a derrota dele para a ala direita da social-democracia, com o Scholz, que monta um governo não com a democracia cristã, como ele poderia ter montado. Ele acaba montando com dois parceiros que, a rigor, estão à direita da democracia cristã. Porque o Partido Verde alemão, ele é lido como um partido centro-esquerda, historicamente ele foi. Mas como todo partido que se propõe progressista, mas não se ancora na classe trabalhadora, ele não tem âncora nenhuma. E o vento te empurra para o lado do mais forte, que é o lado do capital. Hoje, o Partido Verde alemão é um partido de direita, que defende o lado mais americano. pró-Estados Unidos que pode ter ali também. Mais pró e bem radical, que usa um discurso ambientalista para dizer que está fazendo o que está fazendo porque seria pró-meio ambiente, mas não tem nada a ver com isso. E o Partido Liberal, né, que era um partido de centro-direita histórico da Alemanha, que é um partido liberal. FDP, enfim. Né? É o FDP deles. É, o FDP deles, que ficou com o comando da economia. E a líder do Partido Verde virou ministra das Relações Exteriores, sem ser uma pessoa com uma tarimba nisso daí. Então, a gente tem um governo com vários partidos na Alemanha que não consegue, uma parte briga com a outra, eles têm desentendimentos internos, e o papel da ministra das Relações Exteriores é totalmente fazer o jogo americano. Ela não está preocupada com o que seria o interesse alemão de curto prazo. Então, a Alemanha está numa situação que ela está fora do jogo, né? A França ainda teria uma coisa que está dentro do jogo, mas ela existe ainda como, digamos, um governo minimamente íntegro, não é um mingau como a Alemanha, mas é um governo que está alinhado com os Estados Unidos desde que o Chirac perdeu, porque a guerra do Iraque gerou escândalo, foi contra a lei internacional, todo mundo protestou, mas ela aconteceu, os Estados Unidos foram lá, derrotaram o Iraque, mataram Saddam Hussein, é que não deu tão certo economicamente quanto os americanos imaginavam. Mas as lideranças europeias que se opuseram à guerra do Iraque foram punidas. A ala mais soberanista da social-democracia perdeu terreno. O Schröder virou um pária, perdeu a eleição de 2005 na Alemanha
porque ele foi contra a guerra do Iraque. E desde então a ala direita da social-democracia está governando. Isso é teoria da conspiração? Não, porque as elites econômicas da Europa toparam o jogo americano, fez a guerra do Iraque de qualquer modo, ganhou, e as elites políticas europeias passaram a ficar sujeitas a esse jogo americano. E a Europa não consegue sair disso. A mídia europeia também produz uma série de desinformação, só que não há fake news tosca, há fake news limpinha e cheirosa, né? De dizer o que está acontecendo na Rússia. E basicamente a Europa poderia ter uma posição contrária à Rússia, mas que fosse contrária a essa guerra, porque essa guerra lhe prejudica, ela não consegue articular isso daí, nem vai. Hugo, eu queria aproveitar essa questão aí sobre a narrativa, né, europeia, a narrativa que tem sido usada. Tem uma questão que eu estou querendo te perguntar já há um tempo, que é sobre a análise que se diz de que a Rússia não tomou, que não está conseguindo tomar Kiev. E, por outro lado, tem analistas que apontam que, na verdade, não se tomou Kiev porque não se queria. Tem um mapa aqui que é da Al Jazeera, queria colocar aqui para a gente. O Guilherme subiu para a gente, agradecer ao Guilherme também que subiu até agora, está aqui nos acompanhando, que mostra um pouco, né, de como é que está a tomada de território por parte da Rússia, e a Rússia está ali, né, bem na beira de Kiev, né, e se diz aí que os russos estão fazendo uma operação para ter um mínimo de baixas, um mínimo de danos à infraestrutura da Ucrânia. Eu queria lhe perguntar como é que você vê isso, né, porque a mídia ocidental tem colocado, né, que o grande objetivo de Putin é tomar Kiev, e que isso aí está atrasado, já era para ter tomado. Como é que você vê essa questão? Olha, eu vejo da seguinte maneira: a Rússia esperava uma ação militar, passando muitas tropas pelo solo, que ela iria basicamente levar uma queda da Ucrânia muito veloz. Ela não teve uma preocupação, ela lançou ataques muito cirúrgicos num primeiro momento para gerar uma desestabilização do regime ucraniano. Só que a Rússia não contou com história, que o governo ucraniano era bem menos nacional do que ela própria Rússia imaginava. Então, o governo ucraniano, se ele fosse um governo nacional, por mais vendido que fosse, ele fala: ok, perdemos, eu vou aqui fazer uma negociação. Eles não estão preocupados com isso. Durante 7 anos, a Ucrânia foi armada não para se defender de um ataque russo, mas para se tornar um campo minado. Ou seja, um país que a Rússia conseguisse entrar, mas um país que dificultaria essa ocupação. A Ucrânia foi transformada num atoleiro, propositalmente, pela elite ucraniana. E a elite ucraniana não está nem aí. Então, não está preocupada com baixas internas, ela está preocupada em se vitimizar e isso ser vendido internacionalmente, como a Rússia está fazendo mal, sendo que a Ucrânia não negocia, nem vai negociar. O Zelensky não vai negociar. Eu acho que, sim, o Putin trabalhava com 2 cenários inicialmente: um ataque bastante moderado, que fosse levar a uma queda do regime, ou que o Zelensky fosse assinar um armistício. Mas o ponto ele não faz. Há um mistério a esse respeito. Primeiro, ninguém sabe se o Zelensky realmente está em Kiev. Possivelmente ele está. Mas tem um ponto importante: a elite política e econômica da Ucrânia já não está mais lá faz tempo. Uma grande parte está na Suíça. Isso era uma coisa que eu ia te falar, porque lembra que a gente fez um programa aqui? Eu acho que eu estava tentando recuperar, que o programa foi, eu acho que foi na semana que começou a guerra. Acho que a gente fez um programa na terça, dia 22, um mês atrás, e no dia 24 começou, né, o conflito. E eu lembro que a gente conversou sobre isso. O Zelensky vai ficar, não vai ficar, vai ser igual o Ghani lá do Afeganistão, que pegou a mala e foi embora, né? E ele acabou ficando, né? Ele aceitou esse lugar também da instrumentalização. É por isso que ele ficou? Eu acho que ele não aceitou exatamente. Eu acho que ele não teve muita escolha. Quem realmente manda na Ucrânia já não está lá faz um tempo. Quem estava foi embora. Ele aparentemente está em Kiev, mas tem um papel importante do serviço secreto ucraniano, de mantê-lo lá. Os americanos publicamente disseram que queriam que o Zelensky saísse para virar um tipo de governo no exílio. Mas algo aconteceu no meio da conversa que ele acabou ficando, ou declara que ficou, para
fazer essa situação que chantageia os Estados Unidos. Olha, vocês não colocam a gente na OTAN, talvez a declaração pública americana de que queria que o Zelensky saísse seja uma dissimulação. A gente não sabe se é uma dissimulação, uma desinformação de guerra, ou se houve uma coisa aí da parte da elite ucraniana que já que rolou a ocupação, vamos capitalizar nessa ocupação e dane-se que o povo frite. Deixa que o povo frite. A gente quer que ali tenha guerra mesmo, a gente não se rende, estimula civis irem para o combate, esses civis morrem, a gente fala, olha que pena, os russos mataram um civil, sendo que a gente está dando armas para civis combaterem um exército profissional e ficar essa loucura onde as cidades estão se destruindo. Eu acho que, de um lado, a gente tem um cenário onde o Putin esperava uma queda desse governo ou uma assinatura de um armistício, sendo que, na verdade, o que se planejou pela primeira vez na história é o mais perfeito atoleiro, do tipo, criou-se um cenário para um país virar um atoleiro militar e aproveitar esse meio tempo, porque a Ucrânia foi muito bem armada ao longo de 7 anos, mas ela não foi armada para resistir efetivamente ao ataque russo. Ela foi armada com o suficiente para tornar uma ocupação terrestre algo caótico, ou seja, ela virou um campo minado. A OTAN poderia ter armado a Ucrânia com armas o suficiente para ela transformar a própria invasão russa algo mais complicado. Isso não aconteceu. Então, existe esse cenário de impasse, onde a Rússia talvez esperasse que a Ucrânia assinasse um armistício, reconhecendo que o Zelensky já reconheceu que, bom, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Mas, com isso, se ganhou tempo para se aplicar sanções, porque o objetivo maior disso tudo sempre foi não só conquistar a Ucrânia e conquistar um território, mas desestabilizar a Rússia e desestabilizar o Putin e o tipo de governo que ele coloca lá dentro, como uma forma de desestabilizar uma Rússia soberana, ou seja, questionar a liderança do Putin, o que tem também o dedo de muitos oligarcas russos, porque o governo do Zelensky não se instalou na Ucrânia sem o dedo de uma parte da elite econômica da Rússia, que silenciosamente pensava numa troca de um governo de direita com acento nacionalista por um governo de direita no sentido mais neoliberal, coisa que eles não fizeram até hoje por uma razão, porque eles sempre viram o Putin como um mar ali de segurança, porque o Putin é um pouco como Getúlio no Brasil, que é o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Então, se eram 10 grandes oligarcas na Rússia nos anos 90, viraram 113 durante o governo deles. Só que, como a gente aprendeu aqui no Brasil, quando um governo com um projeto que seja nacional, que seja desenvolvimentista, enriquece uma parte da população, essa parte que enriquece, muitas vezes, ela pode simplesmente se vender e chutar a escada, para que ninguém mais suba a escada que ela usou para chegar lá no alto. Então, existe um impasse mal explicado na conversa toda. E do lado, e os americanos vão, nesse meio tempo, pisando no acelerador. O Biden, especificamente. Porque o Biden vê a guerra na Ucrânia como uma forma dele ganhar popularidade e dele jogar um ônus para os republicanos, que tinham uma postura mais isolacionista, que tendia um pouco mais à paz com a Rússia do Putin. Não está dando certo exatamente porque as consequências econômicas estão voltando para os Estados Unidos. Por mais que a patriotada lá renda votos, não tem rendido tanto apoio quanto o Biden esperava. E no caso ucraniano, a estratégia está aí. Eu acho que a elite ucraniana e quem manda mesmo na Ucrânia botou o país de bucha de canhão, ganhou algum lucro, teve algum lucro com isso daí. E hoje a Rússia ela está diante de um impasse. Ela vai ter de derrubar o governo ucraniano. Estava vendo aqui uma declaração do Biden dizendo, né, que vai ter uma nova ordem mundial que os Estados Unidos têm que liderar, né? Então parece que ele está realmente fazendo esse papel, né, de jogar para a galera, né? Ele joga para a galera, mas ele não é um cenário tão favorável também do Biden, porque a Europa vai ter problemas econômicos graves com o aumento da energia. Os Estados Unidos vão ter um aumento também muito grande da inflação. E o que o Biden tem feito, repetidas vezes, é dobrar a aposta.
ele teve uma reunião com Xi Jinping, onde basicamente ele ameaçou a China, que não é parte do conflito, nem os Estados Unidos, em tese, são parte do conflito. Mas ele usou disso daí para ameaçar o Xi e falou, olha, vamos sancionar. O Tony Blinken, que, seguindo a escola do Donald Trump, oficia pelo Twitter, ele estava falando misteriosamente que oficiais chineses vão ser sancionados. Enquanto a gente está falando dessa questão aqui, a tensão entre Taiwan e a China tem aumentado também. E isso não vai mudar. O que o Biden está falando de nova ordem mundial é o seguinte: eles querem que o processo de globalização continue na rédea curta. Tem um grande plano econômico para isso? Não tem um grande plano econômico para isso. Ontem teve autoridade americana falando lá para a Veja que, olha, os Estados Unidos vão atuar com mais dureza contra a diplomacia russa e chinesa na América Latina. Qual é, além do porrete, o que é a cenoura que os Estados Unidos têm para oferecer para a América Latina? Nenhuma. O Biden não tem um grande plano de inclusão. O Biden tem um grande plano de hegemonia. E ele simplesmente está apostando nisso. Só que o Biden conta com enorme boa vontade, digamos, das alas mais bem pensantes do Ocidente, que acham, olha, o Partido Republicano é o mal supremo na Terra, e o Partido Democrata ou é a sensatez ou é alguma possibilidade de sensatez. Então, ele usa isso. Se eu não conseguir ter sucesso nessa empreitada, os republicanos voltam, e vocês, europeus, não querem, vocês, latino-americanos progressistas, não querem. Quando, na verdade, a coisa está muito longe de ser uma luta de bem contra o mal, mas são dois lados de uma direita que hegemoniza a política americana. Hegemoniza a política americana e hegemoniza esse campo global. Porém, atualmente, o campo progressista da América Latina, e mais ainda a direita moderada da Europa, junto com o campo progressista europeu, tendem, ainda que de maneira crítica, a se curvar ao que um governo democrata faz, com muito medo dessa política, que também é maluca, dos republicanos, de pôr em fim a globalização sem nenhum plano. Só que o ponto é, o tipo de liderança ao processo de globalização e integração internacional que o Biden promove também não tem nenhum grande plano. Qual é o plano do Biden para cá? Qual o grande plano do Biden para a Europa? Não tem nenhum, é força bruta. E a gente vai, enfim, colher aí as consequências disso daí. Eu queria trazer aqui um outro ponto. Nós temos uma pergunta? Não, pode falar. Depois eu tenho. Depois pode falar, depois eu trago a minha. Não, eu queria trazer aqui porque a gente viu essa semana muitas cenas, né, na Ucrânia complicadas, né, e teve a questão dos ciganos, que essas imagens circularam bastante nas redes, né, a gente fica difícil até de saber o que é e o que não é, mas isso aí rodou bastante e teve uma nota da União Cigana Internacional, né, denunciando os maus tratos aos ciganos refugiados que fogem da Ucrânia. Então, enfim, não é uma novidade, né, os maus tratos aos ciganos não só na Ucrânia, como na Europa inteira, mas enfim, mais uma situação complicada que tem lá, né, para os refugiados, né, a gente já falou aqui sobre o racismo contra refugiados, mais uma expressão do racismo aí contra os ciganos. Ana, você quer comentar alguma coisa? Eu queria escutar do Hugo o que ele acha desse imbróglio que virou também o processo de negociação, né? O processo mínimo, assim, que começou na Bielorrússia, houve essa morte, né, de negociadores ucranianos. Depois os turcos estão tentando, né? O chanceler turco, ele é super... ele passa do jeito que ele fala, parece que a guerra vai acabar amanhã, né? Que tem muitos interesses turcos aí também, né, no meio dessa história toda, e agora a Suíça, no final de semana, também se ofereceu, né, como território, reivindicando sua histórica neutralidade e tudo mais. Mas o que a gente percebe, o que a gente sabe por análise internacional, mínimo de história, é que
elas não vão se desenrolar enquanto esse impasse que você relatou aqui, que a gente conversou aqui, ele não tiver um clique aí, né, nesse impasse que está instalado hoje, né? O que pode ser essa mudança de chave, né? Agora eles colocaram o Zelensky para ficar falando aos quatro ventos, eu quero conversar com o Putin não quer conversar comigo, né? Quase assim com um Davi contra Golias, né? Se colocando, assim, se vitimizando, Putin que não quer negociar, jogando um papel aí, né? A gente sabe que nunca vai haver conversa entre Putin e Zelensky, a não ser que já esteja tudo resolvido, né? A foto do aperto de mão, sei lá, uma coisa desse gênero. Como é que você vê isso, Hugo? Por isso que eu fiz aquelas perguntas também sobre o papel da Alemanha, o papel da França, que eram os fiadores dos acordos de Minsk, que foram pelos ares, né? E também foram os que não garantiram a implementação, inclusive, não fizeram nada pela implementação, né, dos acordos de Minsk. Como é que você está enxergando esse processo? A questão da Alemanha e da França, como eu falei, é que elas não têm autonomia para decidir nem naquilo que diz respeito ao seu interesse mais primário, tipo abastecimento energético. É o básico que um país precisa ter. Então, elas não entram. Segurança. Mas vai estourar uma guerra ali, vai vir um monte de refugiados. Sim, vai. Europa não conseguiu dizer não, porque a determinação do comando americano é que tem a guerra. A gente tem de lembrar que o Biden sancionou a Rússia antes do conflito. Então, o Biden falou, eu quero a guerra. Na época eu falei, o Biden determinou as condições da guerra, porque ou a Rússia teria desonra ou teria a guerra. E às vezes você engole a desonra e tem a guerra. Então, a Rússia dobrou a aposta ao ser colocada numa armadilha estratégica. Ela geriu a armadilha estratégica. É óbvio que para a Rússia foi horrível ela ser colocada nessa situação, mas ela agiu e colocou um ponto de tensão que tem repercussões na Europa em termos de refugiados e repercussões econômicas. Sobre a Ucrânia não quer fechar nenhum tipo de acordo. A Ucrânia, ela joga com essa história que ela quer algum tipo de acordo, que o Putin não quer. A Ucrânia não está preocupada. Se houvesse um governo nacional vendido que fosse na Ucrânia, já teria feito um acordo. O ponto é, a Ucrânia não quer. A Ucrânia não quer por algo que o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, já colocou. Quem comanda lá são os Estados Unidos. Eu diria, em parte. A elite dirigente da Ucrânia colocou o país como uma bucha de canhão. A Ucrânia, nesse jogo, é um peão para basicamente dificultar a vida dos russos, gerar uma crise permanente, gerar um atoleiro e se vitimizar internacionalmente, permitir que os Estados Unidos tenham um ensejo para sancionar a Rússia e nada mais. Eu vejo que só se houver uma pressão interna na Rússia que o Putin vai recuar e vai fazer algum acordo que seja desfavorável. Porque a Ucrânia também não oferece nada, e os Estados Unidos não se sentam, não tem amador nessa história. Pode ter gente ruim dentro do jogo, mas o que os Estados Unidos estão trabalhando é com a hipótese da crise levar a um desgaste que derrube o Putin. O Putin, por outro lado, não é bobo também. O Putin, ele sacou que a coisa como se desenrolava na Ucrânia tinha um apoio de uma parte da elite russa que silenciosamente se movia contra ele. E o Putin está dando um cavalo de pau na forma como a Rússia estava integrada no sistema global, como um país que tem negócios com a Ásia, mas tem negócios com a Europa, mas que se orienta economicamente para ser uma fornecedora de gás e petróleo para a Europa. O que torna algumas pessoas muito ricas, o que torna a Rússia um país de renda média, com um crescimento moderado, mas que também não vai ter o seu status ali de potência e que, inclusive, algumas dessas pessoas muito ricas cogitam essa troca do Putin. Então, o Putin está fazendo uma luta que é interna também. Eu sempre falo, quando a gente olha para relações exteriores, a gente tem de entender as relações internacionais, nos seus choques, elas expressam não só o conflito de um país com o outro, mas os conflitos internos nesses países que ajudam a gente a entender a dinâmica e a natureza do conflito externo. O Biden briga lá com os republicanos no seu campo. O Putin é bem mais hegemônico que o Biden na Rússia, mas há setores que já pensam numa cama de gato contra o Putin tem um tempo. Por isso que ele fez essa reforma
constitucional, onde ele ampliou os mandatos. Isso não é um sinal de força do Putin, foi uma manobra defensiva, que ele estava sob ameaça. Então, ele quis gerir o processo de sucessão dele e quando ele está indo nesse conflito. Então, o Putin fala, vou sofrer as consequências, vamos ver se a gente vai aguentar, vou bancar a aposta de uma reorientação econômica da Rússia para a Ásia, porque, no limite, a China vem e absorve tudo isso aqui, ou a gente consegue criar uma integração maior com a Ásia, que não seria possível com a guerra, porque sem um fator externo da guerra, a Rússia o Putin não conseguiria também romper com certas relações com a Europa, que bloqueavam, por sua vez, um avanço da integração com a Ásia. Então, o Putin, ele sabe que ele foi colocado numa armadilha, mas ele está gerindo isso. É mais ou menos o processo aqui no Brasil com o Lula. O Lula sabia que ia ser preso. Então, o Lula resolveu se prender e gerir a própria prisão dele e fazer o confronto nesse tipo daí, porque políticos experientes, às vezes, eles reconhecem, bom, eu vou entrar aqui, ou eu luto contra isso, ou eu aceito isso, e eu vou gerir esse processo para onde eu fui mandado. Claro que toda aposta implica no risco, né? Os Estados Unidos acham que com isso o Putin não aguenta, e o Putin acha que isso pode ser doloroso, mas pode significar uma reorientação da Rússia no cenário global. Então é melhor arcar com o risco e com a dor disso daí, a simplesmente aguentar a desonra e aguentar uma Ucrânia na OTAN, uma Ucrânia armada, que fosse talvez atacar a Crimeia e atacar aquelas regiões russófilas e russófonas do leste, e isso ia gerar no médio e no curto prazo, talvez no curto prazo, um abalo à própria hegemonia do Putin na Rússia. Então é isso, ele foi para o ataque, ele que não é ninguém pouco experimentado, nem deixa de estar cercado de gente muito bem preparada. E há, claro, uma tensão dos dois lados. Há uma tensão do lado do Biden, porque, num primeiro momento, tomar medidas duras contra a Rússia gera popularidade nos Estados Unidos, porque tem toda aquela construção de mais de 50 anos, na verdade, de 70 anos, de que a Rússia é o mal e que a Rússia é o inimigo. Porém, tem um custo econômico disso. E isso vai ser cobrado do Biden. Então, é um jogo contra o tempo também no custo econômico que acaba incidindo sobre os dois. É isso. Bom, gente, eu queria pedir a todos e a todas que nos acompanham que não esqueçam de deixar o like na nossa transmissão, inscrever-se no canal. Quem puder contribuir com superchat ou com Pix, nosso Pix, vou até colocar de novo aqui na tela, é pix@revistaforum.com.br. Ana, você tem mais alguma pergunta para fazer para o Hugo ou posso já passar para outro tema? Não, eu só ia falar assim, será que daqui a um mês a gente ainda vai estar falando dessa guerra? Acho que pelo jeito vai, né? Muita gente... Eu vi dos dois lados falando em maio, vi russos falando de maio, vi ucranianos falando maio também, como um limite. Eu acho que a gente pode, porque a China está sendo envolvida na coisa. A América Latina logo vai estar sendo envolvida, porque essa história de que o problema da Rússia e da China está chegando na América Latina e isso tem que ser enfrentado pelos Estados Unidos, né? A China está sendo pressionada ali. Há uma tensão militar crescente no Estreito de Taiwan, que corre em paralelo a essa tensão na Ucrânia, mas o mundo não tem olhado para ali porque o conflito está acontecendo no leste europeu. Mas a mídia estatal chinesa procurou tratar com muito cuidado isso daí, como procurou tratar com cuidado o próprio conflito no leste europeu, para não gerar nenhuma tensão no momento em que a variante Ômicron tem gerado estragos lá na China. Mas eu não acho que o cenário está bem resolvido, porque os Estados Unidos têm um enorme poder e eles simplesmente estão agindo de uma forma impune, né, com o apoio da grande mídia americana de setores progressistas ou com o silêncio de uma parte desses setores para agir e botar o pé no acelerador do conflito. Então, a gente pode ter um cenário onde a Rússia, hoje, ela vai ter de derrubar o governo ucraniano ou vai ter de fazer um acordo que talvez não seja cumprido, como os acordos de Minsk que não foram cumpridos.
porque eu não acho que o Zelensky vai querer cumprir nenhum acordo, porque está lá justamente para gerar essa desestabilização. E a gente está diante de uma guerra do século XXI, onde você simplesmente pode usar um país como peão. Como as pessoas vão comprar a coisa, a própria população que está lá sendo vítima e que está guerreando, está lutando pelo quê? É a mesma coisa que o Bolsonaro metesse a gente numa guerra e a gente fosse lutar contra alguém por conta de um plano do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro não tentou fazer esse balão de saio em relação à Venezuela no primeiro ano de governo dele. Imagina se hoje a gente tivesse em guerra contra a Venezuela e o Bolsonaro tivesse decretando a ilegalidade dos partidos de esquerda no Brasil porque a gente está em guerra contra a Venezuela. Mas quais as consequências do Brasil se envolver com a guerra contra a Venezuela? Consequências econômicas, sociais? Dane-se. A gente vê isso numa escala de paz no Brasil, com a pandemia, e como o Bolsonaro botou a gente de bucha de canhão. E o Zelensky simplesmente está aplicando a mesma razão de Estado, e é uma lógica bastante cínica e imortal, própria desse neoliberalismo tardio, que uma população simplesmente pode ir para o sacrifício. A gente não vivenciou isso na guerra, mas a gente vivenciou isso na paz durante uma peste. E isso foi naturalizado. A gente critica a gestão que o Bolsonaro fez, mas a gente não vê isso como um absurdo, né? Algo que seja digno da gente se levantar, a gente até espera, tem alguma paciência, decidir isso nas eleições. O povo ucraniano, não na peste, mas na guerra, está sendo levado a essa normalização também. E está lá morrendo, como a gente morreu aqui de Covid. Eles morreram de Covid lá também, né? Mas na guerra também, a gente não vivenciou isso. E eu acredito que isso tende a durar, porque não existe uma parte idônea. A gente não viu isso no século XX. A gente viu governos vendidos, a gente viu guerras por procuração, mas a gente nunca viu um tipo de liderança associada com poder econômico hegemônico naquele país, naquele momento, jogando o país para um moedor de carne. A gente está vendo isso na Ucrânia. A gente pode ver isso de forma piorada aqui na América Latina também. E a gente viu um pouco isso no cenário da gestão da Covid com Bolsonaro. Não é nada diferente. Então, pode ser que esse caso se prolongue lá no leste europeu, porque é interessante que se gerar custos para a Rússia. Agora, se o Putin, de alguma maneira, conseguir contornar de maneira interna, isso não se mostrar, inclusive servir de ensejo para que o Putin fortaleça a sua liderança, fortalecendo o sentimento nacional, talvez a gente chegue num acordo. Agora, se isso abalar de alguma forma, se isso gerar greves, manifestações dentro da Rússia, pode ser que eles mantenham esse conflito com o intuito de derrubá-lo. Se não gerar esse efeito, a gente pode chegar num acordo. É bem cínica a lógica, mas é essa. E também importa como os Estados Unidos podem usar isso para atingir a China, né? De repente a coisa vira Ucrânia, a gente só fala de Ucrânia hoje em dia. Daqui a 2 meses a gente só está falando de Taiwan, porque a China é uma ditadura horrível, Taiwan quer a liberdade e algo do tipo. E a gente nem vai lembrar mais da Ucrânia como a gente não lembra do Cazaquistão. Que foi ali em janeiro, né? Acho que foi janeiro. E que eu dizia... E a gente teve um programa sobre Cazaquistão, não foi? Aqui, exato, eu falava, no Cazaquistão não é sobre Cazaquistão, Cazaquistão é sobre Ucrânia. Sim. Já e era todo de novo, Ucrânia não é sobre Ucrânia, Ucrânia é sobre Taiwan. Assim como a Bielorrússia, assim como toda essa confusão. Então, as coisas são esse tipo de manobra, e eu acho que isso pode se estender mais do que a gente deve. E a Rússia, talvez, para pôr fim nisso, vai ter de assumir o controle da Ucrânia. Então, a Rússia vai ter de ir além. Agora, até que ponto, dentro do pacto do capitalismo, Putin pode manter esse conflito? Talvez ele vá ter de fazer algo que ele nunca imaginou. Agora, chegou num ponto sem volta para o Putin, né? Para a Rússia nesse momento. É um jogo sem volta. Para voltar, e aquela coisa de inserir a Rússia como um país capitalista no capitalismo mundial para virar uma potência, isso acabou. De alguma forma ele vai... Só que ele também sabia que a Rússia, na situação que ela está, se ela cair, quem entra ali é a China. E a China vai ganhar um presentão, que são uma economia de 4 trilhões, que tem petróleo, que tem gás, que tem água, que tem trigo.
que tem pouca área agricultável na Rússia, é verdade, mas é uma área agricultável do tamanho da área agricultável, pelo menos da Argentina. Acho que aumentou um pouco, então é muita coisa. E aí os Estados Unidos estão ameaçando a China para dizer, bom, vocês podem ser os maiores vencedores de uma guerra onde vocês não deram um tiro, mas a gente não vai deixar. É esse o recado que o Biden passa para o Xi quando ele fala, olha, vocês vão sofrer as consequências. É tipo, não dê uma desperto não, que vocês não vão ter esse lucro que vocês esperam se eu fizer tudo aqui e a China se tornar por exemplo, o grande banqueiro da Rússia. E a China virar essa grande metrópole que o Putin topou. Então, é uma ameaça nesse sentido, porque é possível. A Rússia, do jeito que está, ela não cai, ela cairia para dentro da China, se ela se ferrar muito nesse conflito. E a China ganharia muito, e a China conseguiria fazer a Rússia se recuperar, talvez, inclusive, se reorientando sua economia na direção de um socialismo de mercado. Porém, é isso o recado que o Biden deu. Nós não vamos tolerar isso, porque a gente entendeu o que está colocado ali, então a gente vai ter um aumento da tensão entre Estados Unidos e China. Só um detalhe, o livro mais lido na China no ano passado foi um comentário à Guerra Popular Prolongada. Então, isso também não é uma novidade nenhuma para os chineses, porque eles sabem, eles não confiam no papel americano. Eles contam, de uma maneira realista, que essa paz entre Estados Unidos e China vai acabar. Então, não é uma surpresa ali dentro também, não. Então, é isso que está colocado, e isso está colocado para o Brasil também. O Brasil que depende dos BRICS, o Brasil que depende de um comércio com a China, o Brasil que não tem muitas opções em relação à Europa e Estados Unidos, ele pode ser atravessado por uma ordem americana que fala, a gente não aceita os BRICS, e vocês se virem, e que, ao mesmo tempo, não deem nenhuma alternativa econômica para a gente nem para a nossa elite. A África do Sul, que é muito menos poderosa que o Brasil, virou e falou, não seremos peões dessa estratégia americana. O Brasil, desorganizado do jeito que ele está, ele não está conseguindo falar isso. Mas a gente vai ser colocado contra a parede também. E olha que o Itamaraty se deu uma movimentada interessante, né, durante essa guerra, né? Não tem aderido oficialmente, totalmente aos Estados Unidos, né, Hugo? Porque não tem como, nem para o jogo da elite, não tem como. Só que e se vier uma determinação muito forte? Entende? Então, para onde a gente vai? Quem que vai organizar isso aqui no Brasil? Eu sinto que o nosso campo progressista que tenta se recuperar, está tentando retomar o poder, está liderando, vai ter de enfrentar um desafio estratégico como a gente nunca viu, e que nunca foi tão desfavorável ao Brasil como esse atual. Nem a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi terrível, a gente combateu lá na Itália, morreu gente, mas foi muito pequeno do que isso que está se avizinhando, porque o Brasil em si ganhou economicamente com a Segunda Guerra, como o Brasil ganhou economicamente com a Primeira Guerra. Porém, essa escala de confrontação, ela a priori não é favorável ao Brasil, porque ela pode cortar vínculos comerciais que a gente tem e não criar mais vínculos comerciais. E o que a gente vai fazer em relação aos Estados Unidos? Entende? A gente tem um desafio enorme, tem um Atlântico Sul enorme, e a gente não tem uma marinha para fazer frente a uma defesa nacional. A gente sabe os problemas que a gente tem nessa relação da defesa com a política interna. Então, é um cenário bem, bem delicado, que ninguém esperava chegar nele, mas, enfim, as coisas escalam. Bom, gente, então a Ana tem que sair daqui a pouquinho, nosso tempo também já está próximo de acabar. Eu queria botar aqui um vídeo do Rogério Tomás, que está no Chile, mas ele vai comentar um pouquinho sobre uma confusão que deu lá na Argentina, né? Os peronistas estão brigando, é uma coisa que não é nenhuma grande novidade, mas o Rogério vai contar rapidinho para a gente. Depois eu queria comentar sobre a Colômbia, que a gente falou no programa passado, mas eu queria trazer uma atualização. Olá, pessoal do Fórum Global. Falo aqui diretamente de Santiago, exatamente do antigo Congresso Nacional do Chile, que funcionou desde idos do século XIX até 1973, quando foi fechado. Voltou a funcionar em 1990, mas já em outro edifício lá em Valparaíso, um prédio vistoso, bem moderno, conhecido, cartão postal de quem acompanha a política no mundo.
E hoje esse espaço funciona como sede da Convenção Constituinte, a Convenção Constitucional do Chile. Eles estão exatamente nesse momento em sessão. Hoje o primeiro ato da sessão foi votar a prorrogação dos trabalhos. A conclusão, eles votaram uma prorrogação de 3 meses, vai até julho, 5 de julho, e esperam ainda prorrogar por mais tempo, já que eles entendem que é preciso mais tempo para concluir o trabalho que está abrangendo todos os temas da vida social, econômica, política e cultural do Chile. Mas quero falar também, sobretudo, do tema da Argentina, para onde eu vou voltar nessa quarta-feira. A Argentina está dos dois lados da batalha em disputa muito forte. Do lado da direita está numa disputa interna muito grande, com vistas a quem vai ser o candidato a disputar contra o peronismo que está no governo hoje, com o governo Alberto Fernandes. E o nome principal que se sobressai no momento é o Horácio Rodrigues Larreta, mas o Macri está se colocando de novo aí, está sendo ventilado como possível nome, e outras pessoas do seu entorno, enfim. E do outro lado, do lado do peronismo, está numa disputa muito dura também, uma interna, como eles falam, uma disputa interna, uma briga interna, em que eles estão, na verdade, fazendo uma disputa de projeto de política para o país, né? Sobretudo de política econômica. O tema da vez é o tema do acordo com a FMI, que o governo anunciou, acho que no final de janeiro. A La Câmpora, o principal grupo político do kirchnerismo, disse não ao acordo. Enfim, desde que o acordo foi anunciado, o Máximo Kirchner, inclusive, saiu, né, se demitiu da posição de líder da bancada do governo. E aí a disputa está bem forte internamente e até externamente. Tem muita gente, digamos, dando tiro para cima para tentar fazer prevalecer a oposição ou chamar a atenção. Por outro lado, existe muita gente também tentando colocar panos quentes e tentando chamar para a unidade, especialmente setores mais ligados à universidade, a alguns movimentos setoriais ligados a temas de direitos humanos, enfim, estão cobrando que os contrincantes sentem à mesa e voltem a encontrar o denominador comum para acabar com essa disputa interna e seguir adiante. Não existe ruptura até o momento, muita gente pergunta, não existe ruptura entre Cristina Kirchner e Alberto Fernandes, mas sem dúvida o clima está muito difícil não vou dizer entre os dois, porque não se trata de debate pessoal, não é personalismo, é política com P maiúsculo, política de gente grande, que está sendo travada uma disputa no interior do peronismo que está no governo da Argentina nesse momento. Mas fico por aqui, um abraço para vocês, fiz muitas entrevistas hoje e vão estar no meu livro O Chile, de Gabriel Boric. Um grande abraço e até a próxima semana. Maravilha, maravilha. O Rogério fez uma entrevista hoje com a Elisa Loncon, né? Antecipando aqui. Esse livro aí vai estar bem bacana. Hugo, antes de passar, eu queria que você comentasse brevemente. Não sei se você está acompanhando muito bem a Argentina, mas tem uma outra coisa que eu queria passar rapidinho, Ana, só para deixar para explicar para a nossa audiência. A Ana teve que sair já, mas a gente está terminando o programa. Só rapidinho para a gente comentar sobre uma pesquisa eleitoral que saiu na Colômbia. A gente falou no programa passado sobre Colômbia e saiu uma pesquisa essa semana muito interessante. O Gustavo Petro chegou a 37% das intenções de voto. Ele que venceu as primárias do último domingo, do domingo anterior a esse, né? Em segundo aparece Fico Gutierrez, que é o candidato aí do uribismo, né? Ele não é exatamente oficialmente candidato do uribismo, mas é o candidato do uribismo. Enquanto isso, vendo que não tem voto, o uribismo tenta clamar por fraude, né? Uma estratégia que a gente tem visto aqui com o presidente Jair Bolsonaro, né? Falando de fraude eleitoral e tudo isso. E aí tem um tweet interessante do filho do Petro, que também é candidato. Não está aqui o tweet do filho do Petro. Mas ele fez um tweet interessante falando que não ia deixar ser roubada as eleições pelo uribismo, né? Então acaba que está uma movimentação lá bem tensa,
porque Petro foi muito bem nas primárias, só que o uribismo não quer entregar fácil para a esquerda, né? A gente nunca teve um presidente de esquerda na Colômbia, né, Hugo? Sim, eu acho que na Colômbia teve um realinhamento da direita. O candidato lá, o Zaloaga, que era o candidato do uribismo, ele não foi escolhido por uma prévia aberta, ele manifestou apoio no Fico Gutiérrez, que é um tipo de centro-liberal, que obviamente é uma direita, mas que vem com esse discurso nem de direita nem de esquerda. Muita gente na Colômbia achava que ia ter o candidato do uribismo e o candidato do centro-liberal ia ser o grande adversário do Petro. O Sérgio Fajardo, que inclusive era aliado do Fico Gutiérrez no começo da carreira. Quando o Fajardo era prefeito, o Fico era vereador, foi presidente da Câmara lá em Medellín. Depois ele rompe com o Fajardo. E ele virou essa esperança de uma parte da oligarquia colombiana que falou, bom, depois do fracasso do Ivan Duque, é hora de superar o uribismo. Só que o uribismo ele não foi derrotado, ele foi colocado na geladeira. Claro que ele se debate. É um fenômeno parecido com o fujimorismo. O fujimorismo ele foi colocado na geladeira um tempo no Peru, depois ele voltou sendo o grande braço da direita hegemônica peruana. Com o uribismo, me parece que está ocorrendo de um jeito light um movimento que aconteceu no Peru no começo dos anos 2000. Coloca o uribismo de volta lá no porão, escondido, enjaulado para ser usado no momento oportuno, mas é hora de usar um cara mais politicamente correto, que, no entanto, é essa figura. E o Fico Gutiérrez, depois das prévias, porque lá na Colômbia as prévias acontecem junto da eleição para o Congresso. Aqui no Brasil a gente não tem uma prévia aberta assim, mas a gente tem o primeiro turno da eleição para presidente e para governador junto com a eleição legislativa e depois tem o segundo turno, como é o normal do mundo, né? Como é no Chile, por exemplo. Lá na Colômbia eles usaram isso, só que tem um dado que é preocupante. O partido do Petro não teve uma votação tão grande para o parlamento. Então, o parlamento da Colômbia vai ficar dividido, como é o nosso aqui no Brasil, e a gente sabe dos problemas que isso dá, que isso gera. No Chile também. Então, é um cenário também um pouco complicado. Tem um lado ruim, que o Petro não trouxe voto para os deputados e para os senadores dele, na proporção que ele teve na prévia. E, por outro lado, é bom, porque o Petro acaba sendo maior que a própria esquerda colombiana e acaba tendo uma chance grande. Mas não acho, Lucas, que vai ser fácil. Eu acho que o cenário para o Petro, ele estava de uma vitória no primeiro turno ou de uma vitória mais larga no segundo turno. Agora que a poeira baixou e a direita colombiana, de alguma maneira, se realinhou, a gente vai ter uma disputa mais real. É mais ou menos como aqui no Brasil. Quando a bola baixar, a gente vai ver que a coisa não vai ser tão simples, que não tem já ganhou coisa nenhuma e que a disputa vai ser dura. Na Colômbia vai ter uma disputa dura, sim, entre o Fico e o Petro, mas vai ser uma disputa diferente da nossa. Vai ser uma disputa que vai lembrar muito mais Dilma e Aécio, porque o Fico Gutiérrez ele faz um jogo mais ou menos tipo Aécio, que nos colocava como uma direita propriamente dita. E, evidentemente, a Colômbia preocupa muito os Estados Unidos. O Ivan Duque foi aos Estados Unidos, é um país que tem uma importância estratégica militar muito grande, está ali do lado da Venezuela, está ali do lado do Brasil, ainda mais nesse cenário que os Estados Unidos sabem que vão ter de confrontar a influência chinesa na região. Então, o Fico Gutiérrez ele vai ser bombado, vai ser turbinado para vencer a eleição, porque eu imagino que Washington queira evitar a qualquer custo uma vitória progressista em Bogotá. Para mim, não resta a menor dúvida. Quando eu fui no programa com a Natália, no Vez Abertas, eu estava postando com ela que a gente ia ver um Petro caminhando mais à direita, né? E a gente tem umas articulações acontecendo com o Partido Liberal, que foi justamente o partido que ganhou muitas cadeiras nessa eleição e que poderia dar maioria ao Petro no Congresso. Ainda não definiram o vice, né? O Petro não definiu quem será o vice, se vai ser a Francia Márquez, que foi a segunda mais votada na sua fórmula, ou se vai ser alguém de fora. E pode ser, também tem uma opção lá do Fajardo, né, que é o terceiro colocado, entrar como vice, mas enfim, muita negociação ainda nisso, mas a gente vai ter algum panorama, né, se inclusive, né, Hugo, se a gente vai ter uma união entre o Fico e o próprio Fajardo, né,
Tem essa possibilidade também. Eles são meio parecidos, é que o Fajardo ele não transige tanto para a direita tosca colombiana. E isso era o cenário do início da carreira deles. O Fajardo e o Fico Gutiérrez eram meio que a mesma coisa. Mas o Fico, ele que não tem uma origem nessa oligarquia, né, colombiana, porque a Colômbia, basta entrar na Wikipédia e ver o nome dos presidentes colombianos, são as mesmas famílias que governam o país. E no cenário atual, como o Petro virou uma expressão popular e progressista muito forte, a direita tentou reproduzir isso daí. Evitou que algum Restrepo, algum Galã, algum Uribe fosse um Santos, fosse o candidato. Mas o Petro vai ter de buscar alianças ao centro na Colômbia, porque essa fórmula de balcanização parlamentar que a gente vê incidir aqui no Brasil se repete também na Colômbia. Isso obriga o presidente de esquerda a fazer acordos que são necessários, mas podem ser bombásticos. É um pouco o caso do Chile. Só não é o caso da Bolívia, né? Que o MAS acabou se afirmando como um partido institucional de massas muito forte, que tem hegemonia institucional também. Então, posto de lado o caso de sucesso do MAS, a maioria dos presidentes, a maioria dos líderes, eles estão sujeitos a um centrão liberal que é bastante duvidoso também. A nossa realidade aqui, inclusive. E na Argentina é um pouco isso também, naquele cenário bem particular argentino, né, onde o peronismo congrega da direita até a esquerda. E agora existe uma força de direita organizada pelo macrismo, que ocupou o lugar da antiga União Cívica Radical, que nasceu como um partido de esquerda, mas que acabou sendo vampirizado por essa força. E tem na Argentina também uma força de extrema-direita, que não é fascista, mas é lá ultraliberal, né, com aquele roqueiro lá que é sósia do Guga Chakra, e ainda tem essa figura. E tem o Larreta, que é sem dúvida o candidato mais forte do campo macrista, tem uma divisão no campo da esquerda. Então é um cenário também muito difícil. Eu acho que a Argentina depende muito do que vai acontecer na Colômbia e no Brasil, porque talvez por si a Argentina não consiga manter um governo progressista lá na próxima eleição, não. Dependeria de uma vitória do Brasil e dos efeitos práticos disso, como foi com Kirchner lá atrás. Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença do Hugo, muitos comentários aqui, Hugo, pessoal falando que aula, deixa eu botar aqui os comentários na tela, Thelma, Hugo, obrigado pela aula, agora eu não estou conseguindo pegar os comentários exatamente, mas assim, vários comentários, como sempre, toda vez que o Hugo vem aqui, o pessoal gosta bastante, queria agradecer muito a sua participação aqui no Fórum Global. Se quiser deixar um recado final também, a gente vai seguir acompanhando a guerra, falar para o pessoal acompanhar o Twitter do Hugo também, que ele faz comentários diretos sobre o que está acontecendo lá na Ucrânia. Obrigado, Lucas. Agradecer o convite aqui ao público, carinho também do público. Também estou oferecendo um curso sobre Rússia na caixa de ferramentas. Quem quiser ver lá, está no meu Twitter também. Está falando sobre algumas questões aí de Rússia para a gente decifrar esse enigma do que é o Putin, levando em consideração também o que isso impacta na nossa vida aqui. E sempre agradecendo vocês da Fórum e me pondo à disposição aí, tá bom? Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Então, até a próxima semana. Tem mais Fórum Global.